O pior é não ir à luta. A gente se aliena no coletivo. E a gente evolui no individual. Olá, hoje a gente vai bater um papo para falar sobre trajetórias financeiras e como que essas trajetórias elas podem te levar tanto ao sucesso quanto ao fracasso. Meu nome é Carla Reis e a gente vai hoje bater um papo para falar sobre finanças, objetivos e caminhos. Muitas das vezes a ideia de criar o próprio negócio, de ter o seu próprio empreendimento, até mesmo começar a trabalhar por conta própria, não precisa de soluções mirabolantes nem soluções inovadoras que ninguém nunca criou. Muitas das vezes basta você ver uma oportunidade onde pouquíssimas pessoas ou ninguém está vendo, você ir lá e fazer. Quais são os caminhos que devem ser percorridos para se chegar ao sucesso? O sucesso é tanto falado, tão comentado, tantas fórmulas inovadoras para poder se chegar aos milhões, a ser um grande milionário, mas todas essas fórmulas, muitas das vezes, elas não existem. As fórmulas mirabolantes de você ficar rico da noite para o dia, de você apenas usar o seu celular e você fazer milhões, elas simplesmente podem não existir ou simplesmente não existem. É disso que a gente vai falar hoje, porque às vezes você escolhendo o atalho, esse atalho pode estar te deixando ainda mais longe do que você quer fazer, mais longe ainda das suas metas financeiras. Eu falo com conhecimento próprio, com experiência própria. Para poder adquirir conhecimento, eu sempre tive que estudar. Eu sempre estudei em escolas públicas, mas mesmo assim eu sempre busquei o conhecimento, eu sempre busquei ler, eu sempre busquei entender como as coisas funcionam. E foi assim que eu adquiri conhecimento, e foi assim que eu consegui estudar, concluir meus estudos, fazer a minha faculdade de contabilidade, e hoje eu sou contadora. Dessa forma, estudando, adquirindo conhecimento, e não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, eu digo que eu consegui concluir porque eu gosto, eu tenho afinidade por aquilo que eu faço. Quer trabalhar com finanças, quer trabalhar com contabilidade, eu gosto disso que eu faço. Por isso que a minha trajetória, eu consigo, mesmo tendo as dificuldades, mesmo tendo todos os percalços pelo caminho, eu consegui chegar ao pódio. Eu consegui fazer a minha conclusão. Porque simplesmente eu não abandonei porque eu tinha um propósito de chegar e fazer acontecer. Mas não foi nada da noite para o dia. Nada foi com passe de mágica. Não, foi com muito estudo, foi com muita determinação, muitas dificuldades. Foi assim que foi. E essa trajetória, quando você pega um atalho para o sucesso, seja ele qual for, tanto no sentido profissional ou pessoal, esse atalho ele pode te levar simplesmente para o fracasso. O atalho ele não existe, o que existe são os processos. O que são os processos? É o início, você saber realmente do que você quer, traçar as suas metas e seguir o caminho. O caminho é o processo. A chegada é o pódio, é você conquistar aquele objetivo. Só que para você conseguir fazer essa trajetória, percorrer esse caminho, não vai ser você vendo conselhos, muitas das vezes vendo fórmulas mágicas de A, de B ou de C, que você viu que você faz, segue aquele hackzinho, segue aquela fórmula mágica maravilhosa e você vai chegar ao pódio. Não vai acontecer dessa forma porque não é dessa forma que as coisas funcionam. É importante saber como as coisas funcionam. Isso que é o importante saber. Você não precisa ter todos os conhecimentos do mundo. Ninguém tem todo o conhecimento do mundo. A gente tem o conhecimento necessário para se poder seguir a trajetória. E durante a trajetória, durante o processo, você vai adquirindo mais conhecimento. Então, muitas das vezes, as coisas não dão certo na sua vida é porque você segue atalhos errados ou atalhos que simplesmente não existem. E aí você acaba se frustrando no caminho e nessa frustração você acaba abandonando seus projetos de vida. Você acaba abandonando seus projetos financeiros porque você acha que nada dá certo. Porque você acredita que nada dá certo. Mas na verdade, não é que o que você tem em mente, se você tem um objetivo certo, de que é isso que você quer para sua vida, um propósito verdadeiramente seu, não é que você não tentou fazer, é que você nem fez. Você nem fez porque você seguiu fórmulas mágicas, você seguiu atalhos para poder se chegar mais rápido e não chegou a lugar nenhum. E dizendo com experiência própria, somente com conhecimento, estudando e entendendo como as coisas funcionam, é que você vai conseguir chegar nesse pódio, você vai conseguir passar por esse trajeto. E esse trajeto ele tem dificuldades. As dificuldades elas existem para todos, em qualquer área que você pensar em atuar,
mesmo que você ame o que você faz, você vai ter dificuldades no caminho. Esse é o miolo, vamos dizer assim, é o miolo do pão que muitas poucas pessoas falam, porque é muito bonito aquela, eu fiz, só fiz esse daqui, foi, aconteceu, pronto, já ganhei rios de dinheiro. Quando na verdade não é essa a realidade. Não é essa a realidade que a gente está vivendo hoje. A realidade é você ter conhecimento, saber do que verdadeiramente você quer, ir lá e fazer acontecer. As oportunidades, elas existem, elas sempre existiram. Eu costumo dizer, e eu acredito que a oportunidade, elas podem existir para todos. Basta a gente saber olhar, basta a gente saber ver, mas muitas das vezes para isso, você precisa ter conhecimento. Eu digo por experiência própria. Hoje, olhando para alguns anos atrás, eu via que eu poderia ter feito muito mais. Eu tinha outras oportunidades que eu poderia ter posto em prática e eu não coloquei porque eu não tinha conhecimento na época. É por isso que o conhecimento é tão importante. É por isso que você entender de finanças pessoais é importante. É por isso que você ter uma educação financeira, você saber que você não precisa ganhar rios de dinheiro para você fazer um investimento é importante. É por isso que é importante você saber que mesmo às vezes com o que você tem agora, se você olhar, se você refletir e ter um pouco de conhecimento naquilo que você quer fazer, e olhar as oportunidades elas vão surgir. Então é isso. Então muitas das vezes você olha, o seu campo de visão ele não está 360. Eu costumo falar aquele campo de visão que você consegue ter uma vista panorâmica e olhar tudo ao redor e ver o que eu posso fazer com o que eu tenho. Era essa visão que eu não tinha alguns anos atrás. Eu não tinha por quê? Porque eu não tinha conhecimento, porque eu não expandi o meu pensamento para pensar dessa forma. E a gente só consegue pensar assim quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento. Se a gente ficar seguindo atalhos de outras pessoas, de fórmulas mágicas, de coisas que não existem, você simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Eu digo isso por experiência própria. O conhecimento, a capacidade de fazer acontecer, só vem se você se dispor a parar de querer fórmulas mágicas, de querer atalhos de terceiros, que as pessoas falam para você fazer, e você saber o que você quer da sua vida.